Agora a gente vai conversar com um especialista. O Felipe já está aqui com a gente, Felipe Domingues. Ele é especialista em Vaticano. Felipe, muito bom dia para você. Essa é uma notícia que pega o mundo inteiro aí de certa forma, de surpresa, né? Porque ele já vinha tendo dificuldades de saúde, mas tem um impacto mundial impressionante, né? Bom dia. Bom dia para vocês. Pois é, a gente um tempo atrás até estava em alerta, né, por causa da condição de saúde do Papa Francisco, mas agora realmente a gente não esperava. Ele apareceu ontem no domingo de Páscoa, né? A gente viu que ele não estava tão bem, né, como a gente estava acostumado a vê-lo antes, mas ele vinha aparecendo aí algumas vezes, né, em público, e parecia estar se recuperando aí de uma forma lenta, mas se dava para ver, né, que o Papa Francisco não era a mesma pessoa de antes, né, de antes dele ter sido internado. E agora, aí na manhã dessa segunda-feira, que aliás é o aniversário da cidade de Roma também, aniversário né, de Roma, e lá também é um feriado, né, domingo eles chamam de Pasquetta em Roma. A gente recebe essa notícia aí da morte do Papa Francisco. Tivemos aí o último discurso que, em função das condições de saúde, sobretudo dificuldade respiratória, foi lido, né, por um agente ali do Vaticano. O que você destacaria nas últimas falas, né, desse discurso, numa mensagem de Páscoa, mas que o Papa Francisco, nesse discurso, não se omitiu do que ele defendia, inclusive falando de questões políticas, pedindo liberação de prisioneiros e até mesmo cessar-fogo, sobretudo envolvendo o Hamas, envolvendo também a guerra da Ucrânia e da Rússia? Isso, essa mensagem que foi lida ontem é a chamada bênção Urbi et Orbi, né? É uma bênção que só se dá na Páscoa e no Natal, né? Então é uma bênção do Papa para a cidade de Roma e para o mundo, né? Isso que quer dizer esse nome. Então ele confere essa bênção e nessa situação, nessa ocasião, ele dá ele manda uma mensagem, um alerta para o mundo, né? Sobre temas aí de problemas geopolíticos ou ameaças à paz social, né? Ameaças à harmonia da família humana. Então o Papa como essa autoridade moral, né, para o mundo. E nessa mensagem ele destacou aí uma série de conflitos, guerras no mundo, e disse que, né, no dia da ressurreição, na Páscoa, a Páscoa representa a ressurreição de Cristo, né? E ele disse que se Cristo foi capaz de superar até a morte, né, que é aquele obstáculo maior do ser humano, por que a gente não pode superar outros problemas mais concretos, mais desse mundo, né? Então ele fazia esse convite às autoridades, ao mundo, né, para sentar, para conversar, para encontrar pontos de diálogo. Ele sempre foi um promotor do diálogo, né? Sempre foi um diplomata importante também, aí o Papa Francisco no seu pontificado, tentando construir pontes, né? Como o próprio nome pontífice diz, construir pontes para o mundo. E ele pediu para que finalmente se façam esforços para suspender essas grandes guerras que estão acontecendo no mundo, algo que ele no passado chamou uma terceira guerra mundial em pedaços, né? Aí ele fala, a gente já vive uma terceira guerra mundial, mas ela é fragmentada, é uma guerra aqui, outra ali, e no fundo os atores por trás dessas guerras são sempre os mesmos, né? São assim, as grandes potências, e quem sofre mais são os povos locais, os pobres, as crianças, né? Ele sempre falou muito das crianças, né? As crianças que morrem vítimas da guerra, que ficam órfãs, e pediu para que cesse esse fogo, né? Então, é muito simbólico e muito comovente até que a última mensagem do Papa Francisco tenha sido essa, né? Pedindo paz, pedindo que a gente pare de matar, pare de vender armas, pare com os conflitos. Acho que é muito interessante que ele tenha deixado essa última mensagem para nós. Felipe, o Vaticano anunciou, claro, a morte do Papa hoje de manhã, já anunciou inclusive agora
para o final da tarde aqui de Brasília e também à noite do Vaticano esse rito de morte, do anúncio oficial de morte do Papa. O que acontece agora? Existe algum tipo de ritual que precisa ser seguido ou isso pode ser adaptável ao próprio desejo do Papa Francisco? Tem um ritual que ele mesmo adaptou, né? Existe um documento que prevê todo o protocolo, passo a passo, né? De quando morre um Papa. Ele fez algumas mudanças nesse documento porque ele queria que a morte do Papa fosse mais parecida, o ritual, né, fúnebre de um Papa, mais parecido com o de um bispo, né? Então, os bispos das dioceses têm também o ritual ali para celebrar as exéquias, né, a missa de corpo presente, todos os rituais ali para um bispo. Então ele queria que o do Papa fosse mais parecido com o bispo, porque o Papa é o bispo de Roma, é um pastor, né? Ele queria enfatizar essa dimensão de que o Papa ele é um pastor, ele é um sacerdote, ele é um líder religioso. Ele não é um monarca, ele é sim o chefe de Estado do Vaticano, mas o Papa queria se distanciar, o Papa Francisco, dessa imagem do Papa como um monarca. Então, simplificar um pouco mais para que fique mais parecido com o ritual de um fúnebre de um bispo, né? Então, ele fez alguns ajustes aí, simplificando o processo. Por exemplo, ele tem a primeira etapa, que é o que vai se fazer agora, né? É a constatação da morte, isso se mantém, né? Que vai lá uma comissão, um grupo de cardeais, com médicos, né? Com pessoas ali técnicas, né? Capacitadas, para que oficialmente se constate a morte do Papa. Ficando isso constatado, se destrói o anel do pescador, que seria o anel do Papa, né? Para dizer, terminou o pontificado, e inicia a sede vacante, ou sé vacante, né? Que é esse período em que a igreja fica sem o Papa, né? Quer dizer, o trono do apóstolo Pedro fica vazio, né? O sucessor de Pedro acaba de morrer e agora a gente precisa esperar a eleição de um novo Papa. Dentro desse ritual fúnebre, né, começam a se celebrar missas aí em todo o mundo. Vocês mesmos já anunciaram uma na Catedral de Roma, né? Presidida pelo cardeal Baldo Reino. Então isso é natural. Agora no mundo inteiro as pessoas vão celebrar missas pelo Papa, isso é normal. Mas ali no Vaticano, em seguida, depois da constatação, ele vai ser colocado, né, em um caixão, né, que ele pediu para que já seja o caixão final, onde ele depois vai ser enterrado, e depois vai ser transportado para a Basílica de São Pedro, para que haja aí mesmo o velório dentro desse caixão que já é final. A diferença é que antes o corpo do Papa ficava numa espécie de uma mesa, né? Se vocês olharem as imagens do Bento XVI, do João Paulo II, ele ficava exposto numa mesa meio inclinada, assim como uma espécie de palco, né? Em que se dava para ver de longe. Agora não, o Papa já vai estar num caixão, onde depois ele vai ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maior. Isso leva alguns dias também, não se faz tudo de imediato, né? Tem todo um processo de preparação do corpo para que ele possa também ficar exposto alguns dias, né? Então, não é que já vai ser enterrado amanhã, por exemplo. Tem todo um processo, é mais provável que para o fim da semana ou até semana que vem ocorra o sepultamento. Felipe, agora um outro processo que, aliás, para o mundo, que é a expectativa da escolha do novo Papa, o chamado conclave. Eu gostaria que você resumisse explicando para a gente como isso funciona, quem tem direito a voto e, mais do que tudo, há possibilidade, na sua opinião, de termos um Papa brasileiro, ou você acha que pelo fato de terem escolhido já um latino-americano, né, que foi o Papa Francisco, é provável que o Vaticano opte por voltar a escolher alguém da Europa e quem sabe até da própria Itália? Sim, a eleição do Papa é um processo, também tem um protocolo muito, muito específico, né? E esse chamado conclave, que é a reunião, né, dos cardeais eleitores. Então, quem pode votar, primeiro de tudo, são os cardeais
com menos de 80 anos. Então, os cardeais são clérigos, aí são homens de igreja, né, que receberam esse título do Papa, né? Então, do Papa Francisco, do Bento XVI, alguns até do João Paulo II, e os eleitores são um pouco mais de 130, quer dizer, aqueles com menos de 80 anos, eles entram nessa eleição fechada, né? E ali eles têm que discutir mesmo, eles têm que falar, conversar, é um processo político, então eles têm que conversar, decidir para onde que a gente quer levar a igreja, e precisa eleger, escolher um sucessor aí. Só pode ser eleito quem obtém pelo menos 2/3 dos votos, né, dos cardeais eleitores. É um processo político, mas também é um processo espiritual, né, é um processo em que eles já entram na eleição rezando.